Olá! Desde que Gerald Reaven descreveu a síndrome X em 1988, muito se avançou na compreensão da resistência à insulina e do que hoje a gente conhece como síndrome metabólica. Então resolvi fazer essa atualização sobre a doença, fazendo um link também com o hipogonadismo e com o estresse crônico. Vamos então a essa revisão. Nesse vídeo nós vamos rever alguns dados importantes sobre o diagnóstico e o tratamento da síndrome metabólica. Só para contextualizar, em um dia no Brasil ocorrem 290 óbitos por doença coronariana e quando a gente inclui todos os casos de óbitos por doença cardiovascular, esse número chega a 700. Por outro lado, já são mais de 12 milhões de diabéticos no Brasil e o diagnóstico de diabetes determina uma redução de 10 anos na expectativa de vida do indivíduo. Sempre que a gente fala em doença cardiovascular, em diabetes, a gente fala em prevenção. Como em qualquer outra situação clínica, prevenir é muito mais eficaz e muito mais barato do que tratar. Bom, a síndrome metabólica ela aumenta em 200% o risco de doença cardiovascular, em 500% o risco de diabetes. Portanto, intervir sobre a síndrome metabólica, é uma medida importantíssima no que diz respeito à prevenção não só do diabetes, como da doença cardiovascular. A síndrome metabólica, os pacientes com síndrome metabólica têm maior prevalência de doença arterial coronariana, infarto e AVC. Eles morrem mais por causas cardiovasculares e por doença arterial coronariana. Têm uma menor sobrevida, seja após um evento coronariano agudo ou após uma cirurgia ou um procedimento de revascularização miocárdica dado de follow-up de 5 anos. É interessante que a hipertrigliceridemia, como a gente vai ver, é um dos componentes da síndrome metabólica e a obesidade aumentam o risco de neuropatia periférica, independente do controle glicêmico, como mostrou esse trabalho de 2013, e a morte súbita é um fator de risco para a morte súbita. E interessante também dessa publicação que quanto maior o número de critérios para o diagnóstico da síndrome metabólica presentes, a gente vai ver esses critérios mais à frente, maior o risco de morte súbita. O diagnóstico de síndrome metabólica ele é feito através de critérios específicos, existem vários que não se excluem. O primeiro deles foi de 1998, pela Organização Mundial de Saúde, 10 anos após a descrição por Gerald Reaven do que ele chamou na época de síndrome X, hoje a gente conhece como síndrome metabólica, e o mais recente deles é o de 2009, é um consenso da Federação Internacional de Diabetes e da American Heart Association, e ele diz que existe síndrome metabólica sempre que eu tiver 3 ou mais desses critérios: aumento do perímetro abdominal, hipertrigliceridemia, HDL, colesterol abaixo de 40 para homens ou abaixo de 50 para mulheres, aumento da pressão arterial e glicemia de jejum acima de 100. A prevalência vai variar, obviamente, de acordo com o critério diagnóstico utilizado no trabalho. O mais recente foi realizado em Portugal, foram avaliados mais de 4.000 indivíduos com a média de idade de 53 anos e, de acordo com esse critério diagnóstico que eu mostrei para vocês, a prevalência nessa população foi de 43%. A fisiopatologia da síndrome metabólica é motivo de estudo até antes mesmo de se conhecer a doença como síndrome metabólica, já desde a década de 20 do século passado, e foi realmente Gerald Reaven que mostrou como a hipertensão, a dislipidemia, a intolerância à glicose e a obesidade se relacionavam no seu famoso trabalho de 1988, em que ele mostrou a importância, o papel do aumento da resistência à insulina na determinação da hipertensão, da dislipidemia, na intolerância à glicose e na obesidade central. Nós temos outras aulas no canal mostrando as relações exatamente da resistência à insulina com esses fatores. Nós vamos focar aqui
na questão da obesidade, lembrando que o aumento da resistência à insulina ele pode ter origem genética, mas também fatores ambientais como a dieta, sedentarismo, xenobióticos, como bastante conhecido o bisfenol, que diminui a expressão do GLUT4, estresse oxidativo, inflamação e também alterações epigenéticas, ou seja, alterações na expressão genética sem alteração do genoma, podem determinar aumento na resistência à insulina e o desencadeamento da síndrome metabólica. Vi um caso típico de pacientes com essa patologia, um indivíduo de 45 anos, executivo sedentário, que não fuma e bebe vinho 3 a 4 vezes por semana, queixando-se de queda da libido, déficit de memória, insônia, ansiedade, uma história familiar inexpressiva e uma história patológica pregressa também. Ele apresenta de positivo no exame físico uma obesidade, um IMC de 38, aumento do perímetro abdominal e aumento dos níveis pressóricos. Nos exames laboratoriais iniciais, ele apresentava uma glicemia de jejum de 100, uma insulina bastante elevada, de 40, hipertrigliceridemia, um colesterol total tocado, HDL baixo, um LDL 145. De acordo com o consenso que a gente viu de 2009, esse indivíduo tem todos os 5 critérios para diagnóstico da síndrome metabólica. Esse indivíduo tem, então, isso aqui é importante, esse tipo de paciente, embora não tenha aquela dislipidemia típica do risco cardiovascular, esses pacientes têm um aumento de 5 vezes no risco de diabetes, porque a síndrome metabólica determina a disfunção da célula beta, determina inflamação e estresse oxidativo, e além disso ele tem um aumento de 2 vezes no risco cardiovascular, em função, como a gente viu em outras aulas, da hiperinsulinemia, que aumenta a pressão arterial, retém sódio, aumenta a expressão da endotelina 1, alteração do fenótipo da célula muscular lisa, a inflamação e estresse oxidativo e a dislipidemia típica desses indivíduos, que é potencialmente aterogênica por determinar aumento da LDL pequena e densa e aumento de VLDL, que se mostrou também aterogênica. Por isso, esses indivíduos cursam com maior mortalidade, menor sobrevida após eventos coronarianos agudos ou cirurgias de revascularização. Eles têm caracteristicamente uma circulação coronariana colateral mais pobre e têm maior incidência de neuropatia diabética e maior risco de morte súbita. Por isso é fundamental intervir sobre esse tipo de paciente. E a inflamação e o estresse oxidativo, elas têm um papel importante em como esse indivíduo evolui, e ela surge em função do aumento da glicose intracelular, como nós já vimos em outras aulas, e do aumento do percentual de adipócitos viscerais, como nós vamos ver agora. A obesidade visceral, ela cursa com mais inflamação e com mais estresse oxidativo, porque o adipócito visceral é menos adaptado a um balanço energético positivo. Então, frente a um balanço energético positivo, quando o adipócito visceral cresce em função do aumento do depósito de triglicerídeos, ele determina mais inflamação, determina mais lipotoxicidade e determina também maior alteração no perfil de adipocinas. Já são mais de 200 adipocinas identificadas, são moléculas produzidas pelo adipócito, das duas principais, a leptina e a adiponectina, e nesses indivíduos eles passam a apresentar um aumento da relação leptina e adiponectina, que também determina inflamação e resistência à insulina. Frente a um balanço energético positivo, o indivíduo pode depositar a gordura no adipócito subcutâneo ou no adipócito visceral. Embora não haja uma dicotomia absoluta, há geralmente uma predominância do depósito em um tipo de adipócito ou em outro. Como nós já vimos, o maior depósito em adipócito visceral, o maior crescimento da massa adipocitária visceral, vai levar a inflamação, lipotoxicidade, alteração no perfil de adipocinas, resistência à insulina
e desmetabolismo. E o que determina se o indivíduo vai depositar gordura no adipócito subcutâneo ou no adipócito visceral. Alguns fatores a gente não consegue mudar, como a genética, a idade e o sexo. Fatores genéticos determinam o modo de depositar gordura. Quanto maior a idade, maior a probabilidade, a probabilidade que o indivíduo deposite gordura no adipócito visceral, e homens têm também maior tendência a depositar gordura no adipócito visceral, assim como mulheres no período da pós-menopausa. Falei em menopausa, o perfil hormonal vai ser um fator preponderante na determinação de como esse balanço energético positivo vai se depositar ou no adipócito subcutâneo ou no adipócito visceral. Lembrando que o adipócito não é uma molécula, não é uma célula estanque, você está sempre tendo os processos de lipogênese e lipólise, e vai predominar a lipogênese ou a lipólise, principalmente de acordo com o ambiente hormonal. E nós vamos ver os efeitos de dois hormônios sobre o adipócito, a testosterona e o cortisol. A testosterona, ela determina uma ativação das vias lipolíticas e uma inibição da lipogênese. E eu tenho mais receptor androgênico no adipócito visceral do que no adipócito subcutâneo. Então, a testosterona em níveis fisiológicos, ela inibe ou impede o depósito de gordura no adipócito visceral. Além disso, a testosterona determina em concentrações fisiológicas aumento das defesas antioxidantes e aumento da expressão do GLUT4 no músculo, determinando, portanto, diminuição da resistência à insulina. Por outro lado, o cortisol vai determinar efeitos opostos e também existem mais receptores glicocorticoides no adipócito visceral do que no adipócito subcutâneo. E o cortisol ele vai determinar a ativação da lipogênese e inibição da lipólise. Portanto, os indivíduos com níveis elevados de cortisol vão tender a depositar a gordura no adipócito visceral em relação ao adipócito subcutâneo. Além disso, o cortisol determina diminuição da captação de glicose no músculo e ativa a gluconeogênese hepática, portanto, ele determina aumento da resistência à insulina. Então, repare que testosterona e cortisol têm efeitos quase que opostos no que diz respeito ao adipócito e à resistência. Nós temos aqui um esquema sobre a síntese de hormônios na suprarrenal, aldosterona, cortisol e testosterona. Nós sabemos, por exemplo, que em pacientes com estresse crônico, você tem um grande drive de síntese de cortisol e também uma diminuição da síntese de hormônios androgênios, o DEA e a testosterona. Então, esses indivíduos cursam com aumento do cortisol e diminuição dos níveis de testosterona. Obviamente, esses indivíduos vão ter uma tendência muito grande a depositar gordura no adipócito visceral. Além disso, o metabolismo do cortisol, tanto sua síntese como sua degradação, consomem zinco, que é necessário para a inibição de aromatização e conversão de testosterona em dihidrotestosterona, que é a forma mais ativa do hormônio. Então, no estresse crônico, eu tenho um aumento do ACTH, um estímulo para a síntese de cortisol, aumento que determina aumento da resistência à insulina, e cortisol e insulina em excesso são iguais a depósito de gordura visceral, além das respostas relacionadas ao estresse crônico por aumento da atividade simpática, aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e da glicemia. Nós vimos isso em detalhes na aula sobre estresse crônico. Em relação à testosterona, epidemiologicamente, trabalhos também em indivíduos com câncer de próstata metastático submetidos à supressão androgênica, a gente sabe que os indivíduos com
testosterona baixa, eles cursam com aumento do IMC, diminuição de massa magra, aumento do percentual de gordura corporal e de gordura visceral e de diminuição da sensibilidade à insulina, o que obviamente aumenta o tecido adiposo e aumenta a aromatização, que é uma enzima bastante expressa no adipócito, aumento do estradiol, que produz um feedback negativo sobre LH, que diminui mais ainda a testosterona. O indivíduo entra num ciclo em que menos testosterona determina maior quantidade de tecido adiposo e menos testosterona. Por outro lado, a resistência à insulina vai determinar a menor síntese de SHBG no fígado. SHBG baixo é um marcador de aumento da resistência à insulina, o que nos levaria a pensar que a testosterona livre, então, aumentaria. O que acontece é que o aumento da leptina, que também é frequente nesses indivíduos, inibe importantemente a síntese de androstenediona, então, colaborando para essa redução dos níveis de testosterona. Além disso, a presença de citocinas inflamatórias diminui não só a liberação, a secreção de LH pela hipófise, como a interação do LH com seus receptores, além de aumentar ainda mais os níveis de resistência à insulina. Então, esse é um perfil hormonal que a gente costuma ver frequentemente nesse tipo de indivíduo. Testosterona baixa, estradiol já um pouco elevado, o cortisol elevado em função do estresse crônico e o ACTH também elevado. Como intervir nesse tipo de paciente? Obviamente que dieta e atividade física, determinando redução do peso, vão diminuir a aromatização, a leptina e a inflamação e vão aumentar a testosterona, guardadas as reservas em relação à adesão desse tipo de paciente a programas de dieta e atividade física, como nós vamos ver na aula específica sobre obesidade. Atividades como yoga, meditação, a própria atividade física também diminui os níveis de estresse crônico, diminui os níveis de cortisol, que podem também determinar aumento da testosterona e diminuir a inflamação, a lipotoxicidade e o perfil de adipocinas. O último consenso sobre tratamento de síndrome metabólica é de 2013, da Federação Internacional de Diabetes, e ele chama a atenção como abordagem inicial a restrição calórica, a atividade física e a mudança da composição da dieta. E que só deveria haver intervenções além dessas se essas medidas não surtem efeitos. Ele chama a atenção para a necessidade de um tratamento que pudesse intervir sobre as causas da síndrome metabólica como um todo, porém essa opção ainda não existe. Mas voltando aqui a esse esquema em que a gente relaciona a testosterona à composição corporal, fica bastante claro que medidas que, por exemplo, pudessem diminuir a aromatização ou aumentar os níveis de testosterona poderiam ser fundamentais no sucesso de programas que buscassem diminuir a resistência à insulina e a adiposidade visceral. E nós temos na literatura trabalhos que mostram exatamente isso. A reposição de testosterona, ela facilita muito a diminuição do perímetro abdominal e a diminuição de gordura visceral nesses indivíduos, assim como a diminuição da aromatização. Por outro lado, medidas que buscassem também diminuir o cortisol, como nós vimos na aula sobre estresse crônico, também poderiam contribuir muito para o sucesso do tratamento da síndrome metabólica. Portanto, a síndrome metabólica é uma patologia frequente que determina aumento da incidência de diabetes e da mortalidade cardiovascular. São fundamentais as medidas convencionais, como correção de hábitos dietéticos e combate ao sedentarismo, porém, em muitos pacientes essas medidas somente não são suficientes para a correção dos distúrbios metabólicos. Entre as abordagens que poderiam ser complementares a essas medidas iniciais, a gente cita o tratamento do hipogonadismo e o tratamento do estresse crônico
em pacientes com síndrome metabólica. É isso, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço.